Bom, pessoal, então, mais uma vez, boa noite, tá? Sejam bem-vindos, tá? Essa primeira aula aqui da minha mentoria de informática para concursos. Esse aqui é um projeto meu antigo, que eu já tinha a intenção de fazer há um tempão atrás, tá? Na verdade, eram várias etapas, né? Uma delas eu fiz, eu fiz o projeto 777. Algumas pessoas, muita gente participou, pode ser até que tem algumas pessoas aqui que tenha participado, né? E o meu grande objetivo nesse projeto 777 era escrever todo o conteúdo, tá? Escrever todo o material. E aí depois evoluir para a mentoria. Então eu fiz o projeto, concluí o projeto, mas acabei não tendo mais tempo para continuar com a mentoria, certo, professor? E o que é essa mentoria? Então, a mentoria ela consiste basicamente em um acompanhamento mais próximo aos alunos, algumas atividades, informações, tarefas de casa, simulados, revisões, resolução de provas, de bancas, tá? Então, assim, o meu objetivo é estar próximo dos meus alunos. Se o aluno quiser se garantir aí na prova de informática, por exemplo, eu tenho alunos que vão fazer a prova, sei lá, da PM da Bahia, tá? Então aí a gente dá uma focada na última semana, é, na banca. Então, assim, vai ser um ambiente onde eu vou estar próximo dos meus alunos e preparando-os com base cada um em seu objetivo, porque cada um provavelmente vai fazer vai estar estudando comigo, vai fazer Polícia Federal, outro vai fazer para PRF, outro vai fazer para PM, outro vai fazer. Então, assim, a ideia aqui é contemplar os mais diversos concursos públicos que houverem aí no país e, uh, e deixar com que você fique preparado para a disciplina de informática, que é uma disciplina extremamente relevante hoje em dia, tá? Então, basicamente, essa aqui é até uma página, né, que eu criei da minha mentoria, certo? Então, são aproximadamente 3 meses de aula. Isso aqui, no mínimo, 3 meses de aula, tá, galera? Talvez eu estenda, até porque toda essa mentoria aqui é o conteúdo que eu vou estar gravando, vou estar realizando para colocar na plataforma do Hotmart. Então, essa minha mentoria ela vai virar um produto futuramente, tá? Então, ela vai virar um produto no Hotmart e assim, vai ser bem legal, tá? Então, nossos encontros serão nas terças, a aula das 19 às 21 aproximadamente. As aulas ficam gravadas, vocês podem repor, certo? Nosso foco aqui maior é resolver questões, mas não quer dizer que eu não vá explicar os conteúdos, tá? Eu posso estar ajudando aí a vocês e vou estar enviando algumas planilhas para que vocês possam planejar o estudo dessa disciplina especificamente, certo? Vou fazer simulados, nós vamos ter um grupo exclusivo do WhatsApp, certo? Vocês vão ter acesso ao conteúdo aí por um ano, tá? E os meus mapas mentais eu também vou estar divulgando para vocês, certo? Além da minha apostila, tá? Então aqui é um encontro, tal. Isso aqui já era só, eu queria só que vocês tivessem uma visão. Então, como é que vai funcionar basicamente, tá? A nossa mentoria? Então, nas terças, né? O que vai acontecer? Teremos alguns conteúdos que eu vou elencar. Eu queria que vocês observassem uma coisa aqui, ó. Por exemplo, tipos de rede, aí vem Cortana do Windows, certo? Poxa, professor, tipo de rede e Cortana são conteúdos completamente distintos, certo? Mas o que eu vou fazer? Isso aqui ele vai ser organizado, tá? Dentro de cada módulo, digamos assim. Então, vou ter um módulo de hardware e software, vou ter um módulo de Windows, vou ter um módulo de Word, vou ter um módulo de Excel.
E essa aula que a gente vai estar estudando aqui, ela vai ser fracionada em pequenas aulas e elas vão compor esses módulos, certo? O objetivo aqui é, primeiro, a gente não ter aquela aula sacal de um único conteúdo, por exemplo, eu vou estudar hardware e software, então aquela 2, 3 horas de aula falando sobre hardware e software. Não, nós vamos, eu vou estar passando todo o conteúdo de para vocês, só que em doses homeopáticas, mesclando conteúdos mais agradáveis com conteúdos um pouco mais mais puxados, digamos assim. Então, no final das contas, o aluno que estiver fazendo a minha mentoria, ele vai ter uma jornada, certo? Eu chamo de jornada do aluno, certo? Quem participar aí da mentoria, ele vai ter acesso a isso. Então, ele vai ter um ponto de partida e ele vai saber exatamente todo o caminho que ele vai ter que percorrer para que ele chegue aqui num determinado ponto, tá? Então, o curso ele é totalmente bem estruturado, certo? É uma evolução, de certa forma, do meu projeto 777. Acho que algumas pessoas que aqui participaram, até a Cassandra entrou agora há pouco aqui, eu sei que ela participou. Então, é uma evolução do meu projeto 777, tá? Então, se vocês forem tendo dúvida, vocês podem ir me perguntando, que eu estou à disposição, tá beleza? Então, vamos começar? Alguma dúvida, galera? Posso prosseguir? Beleza. Bom, então vamos para o nosso primeiro vamos para o nosso primeiro tópico da aula de hoje, né? Seria os tipos de redes de computadores, tá? Galera, quando eu falo em redes de computadores, o que são redes? Redes é nada mais nada menos do que computadores interligados. Então, quando eu tenho dois ou mais computadores interligados, dois ou mais computadores trocando informações, eu tenho aí o quê? Eu tenho uma rede de computadores, tá? E quando eu falo que eu tenho uma rede, as redes, elas são subdivididas, elas têm uma classificação, que é o que nós chamamos de tipos de rede, a classificação ou os tipos de rede, certo? Então, a gente tem a PAN, nós temos a PAN, a LAN, a MAN, a WAN e a PAN, LAN, MAN e WAN. Perfeito, beleza. Aí, essas redes, elas também podem ser encontradas assim, ó, num concurso. WPAN. WLAN. WMAN. E WAN. Certo? Esse Wzinho aqui, ele vem só de wireless. Certo? Wireless. Que é uma rede sem fio. Tá? Então, quando você encontrar a palavra WPAN ou PAN, a diferença a única diferença é que, no caso da WPAN, ele está utilizando aí a tecnologia wireless, beleza? Então, quando eu falo aí em PAN, o que é a PAN? Personal Area Network, rede de área pessoal, tá? Rede de área pessoal, Personal Area Network. Então, quando eu tenho, por exemplo, quando eu entro dentro do meu carro e ligo o Bluetooth, ligo o meu celular numa central multimídia do meu carro, aquilo ali já é uma PAN, já é uma rede de área pessoal, tá? Quando eu estou em casa e ligo o meu smartphone, por exemplo, ou o meu notebook numa impressora e mando imprimir, aquilo ali, aqueles meus dois equipamentos, eles estão interligados. E é uma rede de abrangência aí pessoal, tá? Então é o que nós chamamos de é o que nós chamamos de PAN, tá? Se for wireless, se for uma tecnologia sem fio, é a WPAN. A LAN vem de local. Local, área, network. Rede de área de abrangência local, tá? Então, essas redes aqui, elas têm um cunho mais corporativo. Então, a LAN, ela está mais ligada
a empresas, certo? Inclusive, esse termo PAN, ele é mais recente. Antigamente, a gente só ouviu falar em LAN, MAN e WAN. Hoje em dia, a gente já ouve falar em PAN, LAN, MAN e WAN, tá? Então, a LAN, ela vai ser uma rede de abrangência aí local, que vai interligar computadores numa sala, num escritório, num prédio, até um campus universitário, tá? A MAN já vem de Metropolitan, rede de área metropolitana. Então, por exemplo, se eu tenho duas cidades próximas aí e eu interligo essas duas, eu tenho dois escritórios, uma numa cidade e outra na outra. Quando eu interligo isso aqui, dependendo dessa distância, fala-se em distâncias aí inferiores a 100 km, né? Então, eu considero uma rede metropolitana. Tá? E quando eu tenho redes de longas distâncias, eu tenho aí um escritório em São Paulo, eu tenho um escritório em Brasília, eu tenho um escritório no Rio de Janeiro, eu tenho um escritório em João Pessoa, tá? Então, quando eu interligo todas essas empresas aqui, isso aqui já deixa de ser uma rede local e passa, ela como um todo, ela já é vista como uma rede de longa distância, tá? Então, por exemplo, a Amazon tem uma rede interna, tem uma rede da própria Amazon, tem. É uma PAN, uma LAN, uma MAN, uma WAN, é uma WAN, tá? Só que quando a gente fala em WAN, o grande exemplo que a gente normalmente relaciona é a internet, tá? Então, a internet é, sim, o grande exemplo aí de uma rede de longa distância, beleza? Simbora? Vamos para as questões aqui relacionadas a esse tema. Vejam, todas as aulas, né? Para cada um dos conteúdos que vocês forem estudando, vocês terão aí um conteúdo, uma teoria associada para que vocês possam ler, revisar, fazer as anotações. Ela está bem resumida, tá vendo? Bem resumido, bem objetivo, tá? Eu nem falei aqui da SAM, né? SAM, em alguns concursos eles até abordam. SAM vem de Storage Area Network. Na verdade, ela é uma o que é storage, né? Storage vem de armazém, armazenamento, tá? Então é um ambiente para armazenamento de dados que normalmente ele fica apartado da empresa, tá? Então o objetivo dessa rede Storage Area Network é criar um ambiente para armazenamento de dados, beleza? Aí aqui eu só falei um pouquinho sobre a questão da W, né? W1, W1, certo? E vamos embora. Vamos fazer essa questão aqui. Primeira questão, Sebrasp 2021, olha o ano, super recente, Polícia Civil de Alagoas. A prova foi anulada, mas nós sabemos que não foi por problemas aqui na questão. Então, dá para a gente fazer a questão sem problema nenhum, tá, galera? Então, a primeira questão aqui, ó, julgue o item a seguir que tratam de redes de computadores, suas ferramentas e procedimentos. A rede metropolitana, MAN, é aquela que abrange uma grande área geográfica, com frequência um país ou continente, galera. O que é que vocês acham? A MAN é uma rede de grande área geográfica? Beleza, né? Essa questão de ser grande ou pequeno depende muito do referencial adotado. Então, se a gente tiver comparando com a LAN ou com a MAN, ou com a PAN, ela realmente tem uma grande área geográfica, né? No entanto, quando ele falou aqui, ó, com frequência um país ou um continente, quem tem uma abrangência de um país ou de um continente não é a MAN, e sim a WAN. Então, a questão, o item aqui, ele é falso, certo? Ele deu o conceito de uma WAN. Show, perfeito, André, Elisângela, show de bola, tá? Então, item 1, primeira questão. Vejam que nos meus materiais aqui, a professora não tem o número da questão? Não tem o número da questão, tá?
Depois eu vou falar, quem ficar aí da mentoria vai entender o motivo pelo qual não tem um número da questão. Porque nós vamos voltar a fazer questões sobre isso aqui, tá? E aí tem todo uma organização interna aqui, que depois eu detalho um pouco com a galera que realmente for fazer o curso. Então, a segunda questão sobre esse tema aí é a questão Quadrix 2020 CFO, do Distrito Federal, tá? Também é uma questão recente. Ele diz o seguinte, ó, no que diz respeito aos conceitos de redes de computadores, ao programa de correio eletrônico, Microsoft Outlook 2016, e as noções de vírus, worms e pragas virtuais, julgo o item. A internet é um exemplo clássico de uma rede local. Galera, a internet é um exemplo clássico de quê? De uma rede, de uma LAN? Não, é um exemplo clássico de uma WAN. Nós acabamos de falar. Perfeito, tá errado o item aí. Próxima questão, Quadrix 2021, CRP. O que ele fala? Acerca dos conceitos de redes de computadores do programa de navegação Mozilla Firefox em sua versão mais atual, e das noções de vírus, worms e pragas virtuais, julgo o item. Uma MAN é uma rede doméstica que ocupa espaço de uma sala. Ela é destinada à conexão de, no máximo, 2 computadores. Galera, nós acabamos de falar que a MAN é uma rede metropolitana, tá? Que ela tem uma abrangência aí, por exemplo, eu posso interligar computadores que estão em 2 cidades, certo? Com até aproximadamente 100 quilômetros. Então, quando ele fala aqui que é uma rede doméstica que ocupa o espaço de uma sala e é destinada à conexão de no máximo 2 computadores, quando ele falou aqui em rede doméstica, ele está mais associado a quem? A uma PAN, certo? Rede corporativa, LAN, né? LAN ou MAN também, só que a diferença é a abrangência. A LAN ela é um pouco menor e a MAN ela já tem uma abrangência um pouco maior. Então, o item aqui, a questão aqui ele é falso, o item é falso, tá? Essa questão do CRP do Mato Grosso do Sul, Quadrix, ano de 2021. IBAD 2019 é uma questão mais direta aqui, mas eu gosto sempre de trazer essas questões mais diretas para que a gente possa sempre estar revisando e fixando o conteúdo. Uma rede de dados fechada, sem acesso à internet, sem fio e restrita a um único prédio, é denominado o quê? LAN, WAN, MAN, WLAN ou PAN? O que, é que vocês acham? O que vocês diriam? O que vocês marcariam, galera? Muita gente na sala. Iriam de A? Ó, galera. Sem fio. Perfeito. Letra D, tá? Letra D. Entendeu, André? Então, galera, vejam. Aqui, ó, a pegadinha que ele colocou, sem fio. Tá bom? Então, questão IBAD. Ah, professor, IBAD é fácil. Mas veja que ele colocou uma pegadinha aqui. Muita gente, com certeza, marcaria a letra A e iria para casa aí feliz da vida, contando já com essa questão para sua aprovação, tá? Na verdade, WLAN, ele só está querendo aqui, no roteador, né? Você tem a configuração WLAN. Porque o que acontece? O conceito de WLAN não quer dizer que é a rede interna do roteador de Wi-Fi. Não. É a parte de configuração, certo? Aquele equipamento, o Access Point, que a gente chama de roteador, aquele equipamento Access Point, ele tem como objetivo fazer o quê? Né? Deixa eu desenhar aqui isso para gente, para ficar mais claro, André. Então, aquele equipamento que a gente conecta, que a gente tem em casa, com as anteninhas,
ele tem como objetivo interligar vários computadores através de uma rede sem fio, tá? E aí, isso aqui, essa rede que ele está criando aqui, é uma rede o quê? Do tipo LAN. Só que se é sem fio, é uma WLAN, tá? Então, quando você entra no roteador e vai realizar as configurações, você vai estar configurando o quê? A WLAN, tá? Mas eu não posso dizer que WLAN é a rede interna do roteador. Não. A WLAN são redes locais wireless, certo? Dentro do roteador, ele vai ter algumas configurações referente a isso. Então, resposta da questão aí, letra D, tá bom? E o penúltimo item aí, galera, e o penúltimo item referente a esse tema, também agora IBFC, a outra foi IBAD, agora IBFC 2020, EPSE para advogado. Veja, é uma questão simples. Realmente não é uma questão difícil, mas desde que você tenha estudado isso, tá? Porque senão vira uma sopa de letrinhas. Então, atualmente, a maioria dos hospitais possuem redes de computadores. O que determina os diferentes tipos de redes são as necessidades que elas devem atender. 3 formatos comuns de rede de computadores são Pan Lan Yuan, Shan Yan Zan, An Ban Kan, Kan Lan Man, Yan Du. Brincadeira, né, galera? Foi aí uma verdadeira brincadeira essa questão, mas eu garanto a vocês que muita gente deve ter ficado na dúvida. Se a pessoa nunca parou, estudou quais são os tipos de rede, meu amigo, você vai ficar na dúvida, tá bom? Então, com isso, a gente fecha esse primeiro conteúdo aí, tá? Vejam que eu tô pegando um pouco mais leve, certo? Como eu falei agora há pouco, o objetivo é que a gente inicie aqui e a gente percorra um caminho até chegar lá num ponto bem, bem alto referente a conhecimento, tá bom? Então, esse caminho aqui todo, nós vamos percorrer juntos e eu estarei com vocês, tá? O objetivo aqui é que você acerte de 90% a 100% da prova, tá? Então, quem estiver estudando comigo aqui, o que é que eu consigo garantir? 90% a 100% da prova, tá? Agora, você tem que fazer a sua parte, tá? Estudar, acompanhar. Quando sair, quando vier informática, você vai matar a pau. Vamos embora. Vamos para um segundo tópico da aula de hoje. Deixa eu limpar aqui as anotações. Segundo tópico da aula de hoje, nós vamos falar sobre. Nós vamos iniciar o conhecimento sobre cloud, sobre computação nas nuvens. Nós só vamos iniciar isso aqui, tá, galera? Então, primeira coisa, porque assim, tem muitas informações acerca desse tema de computação nas nuvens. Então, cloud, o que é cloud? Cloud é computação nas nuvens. Apesar de ser algo que a gente fala bastante hoje em dia, mas não é uma coisa, não é um serviço recente. A computação nas nuvens ela já está presente em nossas vidas há muito tempo, tá? Então, quando eu falo em computação nas nuvens, qualquer serviço que seja disponibilizado através da internet é uma computação nas nuvens. Então, por exemplo, você tem um serviço de e-mail, onde os seus e-mails eles ficam guardados lá no servidor remotamente. Você tem um Gmail, mas as suas mensagens do seu Gmail, do seu e-mail do Gmail, por exemplo, eles não estão com você. Eles estão guardados lá no servidor da Google. Isso é um exemplo de computação nas nuvens, tá? Então, a computação nas nuvens, hoje em dia, ela é oferecida para o público de várias formas, tá? E aí, mais na frente, nós vamos estudar os tipos de serviço de nuvem,
Só para adiantar aqui para vocês, quais são os tipos de serviço de nuvem? Nós temos a SaaS, nós temos o PaaS, nós temos o IaaS e o DaaS, certo? Essas siglazinhas aqui, elas caem muito em concursos públicos, até porque computação nas nuvens, ele é algo que é bem atual. A maioria das empresas estão optando por mudar a forma como ela utiliza produtos e serviços, no lugar dela ter as coisas fisicamente, ela prefere utilizar os recursos de computação em nuvem, tá bom? Então, assim, nós vamos estudar isso aqui mais adiante. Isso aqui vai ser pauta de outro tema, vai ser outro tema de nossas aulas, e nós vamos estudar cada um deles, SaaS, PaaS, IaaS, DaaS, tá? Eu queria que, nesse momento, eu preciso que vocês entendam o que é a computação em nuvem. Computação em nuvem é tão somente a utilização de serviços através da internet, tá bom? Vamos ver como é que esse conceito ele cai em concursos públicos. Esse conceito. Vejam, já tem aqui um pequeno texto que vocês podem estar estudando, tá? Ó, estudo que é cloud, estudo que é cloud computing, certo? Vejam, aí eu falo um pouquinho aqui, ó. O Google Drive, você não pode esquecer que é do Google. O OneDrive é da Microsoft. Antigamente esse serviço era chamado SkyDrive. Não sei se alguém lembra do SkyDrive. Era o nome antes, que era dado antes do OneDrive. Nós temos o Dropbox, nós temos o iCloud da Apple, o Amazon S3, certo? Que é da Amazon, né? Nós temos o Mega, né? O que é o antigo Mega Upload, tá? O Box. São alguns exemplos de serviço de armazenamento nas nuvens. O armazenamento nas nuvens é um serviço que você pode encontrar referente à computação nas nuvens. Galera, alguém tem alguma dúvida sobre isso? Eu estou dando só o conceito, afinal é uma aula inaugural, eu não entrei ainda nos detalhes, tá? Alguém tem alguma dúvida? Se tiver, fala aí, tá? Estou à disposição. A hora é agora. Não? Beleza, então vamos embora. Fundep, tá? Então, a primeira questão aqui do conteúdo de cloud, computação nas nuvens, a respeito dos conceitos e conhecimentos básicos em computação em nuvens, analise as seguintes afirmativas. Gmail, Dropbox e YouTube são exemplos de recursos que se encaixam no conceito de computação em nuvem. E aí, galera, vocês marcam certo ou errado? O Gmail, eu falei agora há pouco, né? Aquela pessoa que tem um e-mail, uma conta no Gmail, todos os seus e-mails ficam lá no servidor do Gmail. É um exemplo. O Dropbox é um serviço de armazenamento de dados na nuvem. Então, no lugar de você ter um pendrive no seu bolso, você cria uma contazinha no Dropbox e aí você vai guardar todas as suas informações naquele ambiente, naquele local, certo? E YouTube? YouTube é que pegou aqui, né? Todo mundo sabe que YouTube, eu não sei se todo mundo sabe, mas o YouTube é uma rede social. Mas ele também é um serviço de cloud? Sim, é um serviço de computação em nuvem, certo? Mais especificamente de armazenamento e compartilhamento de vídeo, tá? Google Drive seria o serviço, o Drive, né? É o serviço de armazenamento do Google, certo? O Google Drive é o serviço de armazenamento do Google. Gmail é o serviço de e-mail, tá, Rodrigo? Então, uma coisa é o serviço de e-mail, outra coisa é o serviço de armazenamento, certo? 2. Então, um é verdadeiro. O 2. Na maioria dos casos do serviço de computação em nuvens, o usuário pode acessar as aplicações independentemente do sistema operacional ou do equipamento usado. Perfeito, galera. Então, uma das grandes características da computação em nuvem é
Eu não quero saber qual o sistema operacional que você está usando. Se você está usando Windows, se você está usando Linux, se você está usando Android, se você está usando iOS. Não quero saber qual é o seu sistema operacional. Desde que você tenha aí um navegador, você pode acessar os recursos de computação em nuvem. Verdadeiro, independe do tipo de sistema operacional. E o 3, com a computação em nuvem, o usuário não precisa se preocupar com a estrutura para executar a aplicação. Beleza, eu não preciso me preocupar com a estrutura. Né? Eu só preciso ter o quê? Acesso à internet. É a única coisa que a computação em nuvem ela acaba exigindo. Então, resposta aqui, galera, letra D de dado. Tá? Então, resposta, letra D. Isso, André. Eu não preciso. Assim, é bem. Essa questão da estrutura, né? A estrutura para executar a aplicação, porque, por exemplo, vou citar um exemplo aqui para você mais prático. Todo mundo aqui deve ter em casa o pacote do Office. Certo? Então, digamos que você tem um Office 2016. Um exemplo. Ok? Então, o Office, se você quer instalar um Office 2016, no seu computador, para usar esse programa aqui, ou então o Office, um anterior mesmo, 2000, vou botar aqui um 2013, certo? Se você quer executar esse programa no seu computador, você, com certeza, você vai ter que se preocupar com o quê? Com a capacidade que ele tem para que ele consiga executar esse Office. Se for um computador muito velhinho, velho, ele não vai conseguir. Eu tenho aqueles computadores que eram um netbook. Ou talvez ele não rode bem um Office 2013. Então, quando você fala em executar uma aplicação, não necessariamente tem a ver com servidor, mas um computador mesmo. Uma aplicação aqui, ó, um software, uma aplicação, eu preciso me preocupar com a minha máquina. Só que com o Office, ele tem o Office 365, que é o Office que você usa da Microsoft sem se preocupar em instalar nada na máquina. Você usa o Office 365 diretamente através da nuvem, bastando você ter o quê? Um navegador de internet e uma conexão com a internet. Entendeu? Então, essa estrutura que você falou, André, ele pode ser sim do servidor, que a gente não precisa se preocupar com a estrutura do servidor, ou até mesmo da nossa máquina, da nossa própria máquina, tá? Então, resposta aqui, letra D de dado. Então, primeira questão sobre computação nas nuvens. Segunda questão sobre computação nas nuvens. A respeito de computação em nuvem, julgue o próximo item. A computação em nuvem do tipo Software as a Service, SaaS, possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando um computador conectado à internet. Perfeito, galera. Nós vamos estudar lá na frente um pouco mais sobre isso aqui, ó. SaaS, PaaS, IaaS, SaaS. No caso especificamente do SaaS, vem de software. Software como serviço de nuvem, certo? Então, por exemplo, esse programa da Microsoft, o Office 365, é um pacote de aplicativos. Se é um pacote de aplicativos, é um software que eu posso usar diretamente da nuvem. Então, é um SaaS. Então, no final das contas, o Office 365, ele é um exemplo de quê? Um exemplo de SaaS, tá? Então, quando ele fala assim, ó, a computação em nuvem do tipo Software as a Service possibilita que o usuário acesse aplicativos e serviços de qualquer local usando um computador conectado à internet. Perfeito o item aqui, galera. Perfeito. Tá bom? Então, aqui, eu vou botar aqui, né, gabarito, ó, verdadeiro.
verdadeiro. Vamos embora. INAS do Pará 2019, a informática evolui a cada dia que se passa, né? Faltou o si. E novas tecnologias e aplicações vão surgindo para oferecer mais soluções, ou alternativas aos seus usuários. Dentre esses cenários, temos a cloud computing, que se refere a quê? O que é, galera, essa cloud? O que é essa cloud, galera? E aí, o que vocês acham? Letra A, um mecanismo tecnológico observado em redes intranet, mecanismo tecnológico observado em redes intranet, que permite o uso de aplicações de forma remota, uma aplicação criada para que servidores remotos possam compartilhar informações de e-business, um sistema de informação corporativo que pode ser usado a longa distância por empresas parceiras, uma forma de armazenamento de dados oferecida através da internet, a partir de diversos servidores, ou um conceito dado para um tipo de extranet, onde computadores são interligados por uma nuvem. Vocês marcariam o que, galera, aí? Olha a pergunta dele, ó. Quando ele fala que a informática evoluiu, né? E a cada dia que se passa, tecnologias e aplicações vão surgindo para oferecer mais soluções e alternativas aos seus usuários. Dentre esses cenários, temos a cloud computing, certo? Que se refere a quê? Ó, a galera já respondendo aí, ó. Letra D, ó. Pode ser uma forma de armazenamento de dados oferecido através da internet a partir de diversos servidores. É um dos conceitos, tá? Quando ele fala aqui na letra A, é um mecanismo tecnológico observado em redes intranets, né? É um recurso que está associado à internet, né? É uma aplicação criada para que servidores remotos possam compartilhar informações de e-business, não necessariamente de e-business, tá? Um sistema de informação corporativo, que pode ser usado a longa distância por empresas parceiras, ele está entrando mais aqui no conceito de intranet, né? Resposta, letra D. E aqui um conceito dado para um tipo de extranet. Extranet é outra coisa, tá? Resposta, letra D. Depois nós vamos estudar o conceito de intranet, internet e extranet. Mais um aqui, ano 2019. Aqui é bem tranquilo, né, galera? O armazenamento na nuvem. Quando a gente fala de armazenamento na nuvem, aquele foi bem bonzinho. Mas ele pode abordar assim, ó, cloud storage. Como é que eu apago aqui? Storage. Né? Ele poderia dizer assim, o cloud storage é uma extensão da computação na nuvem. Um importante e interessante recurso, uma vez que permite o armazenamento de documentos de forma que possam ser acessados e compartilhados para outras pessoas através da internet, além de servir como recurso de armazenamento de segurança, ou seja, ele permite também que eu faça o backup de dados, tá? Então, são exemplos de serviço de armazenamento na nuvem: OneDrive e Google Drive, Dropbox e Cortana, Google Drive e Cortana, Skype e Google Drive, Skype e Dropbox. Resposta, letra A, OneDrive e Google Drive, tá? OneDrive e Google Drive, resposta letra A, é a resposta correta. Alguém tem alguma dúvida, galera, sobre esse conteúdo? Isso é só a pontinha do iceberg. Nós ainda vamos estudar com mais detalhes aí vai ter em uma outra aula, nós vamos estudar sobre os tipos de nuvem, tá? Vocês vão ter um mapinha com todos os conteúdos que serão ministrados em cada uma das aulas, tá?
Então, no final, vocês vão ter todo o conteúdo aí muito bem organizado e planejado para vocês, tá, galera? Então, vamos lá. Simbora, Cassandra. Galera, vamos falar um pouquinho aqui sobre um recurso, né, que está presente aí hoje em dia em muitos dispositivos, né? Em muitos dispositivos, que são os assistentes virtuais, certo? Os agentes digitais ou os assistentes virtuais. Dentre os assistentes virtuais, nós temos um que cai bastante em provas de concurso. O assistente virtual, ele é um agente digital que é criado através da IA, que é a inteligência artificial, certo? Essa ferramenta ela tem como principal objetivo ajudar o usuário na realização de tarefas, certo? Então tá aqui, ó, no Windows, o nome desse agente digital é Cortana, certo? A Amazon tem, que é a Siri, desculpa, a Amazon é a Alexa, a Apple tem a Siri, certo? Você tem o Google Assistente, tá? Que é da Google. E você, na Microsoft, você tem a Cortana. Você tem a Cortana, tá? Que é o símbolo dela é esse aqui. Essa bolinha aqui, tá? Não pode esquecer. Professor, qualquer Windows tem? Não. Ele só está presente no Windows 10 da Microsoft. Tá bom? Como é que isso pode ser abordado em concursos públicos? Certo? Vejam, Instituto ACP, olha o ano, galera, 2020. Prefeitura de Cariacica, no Espírito Santo. Considerando o Windows 10, versão português, em sua instalação padrão, é correto afirmar que a funcionalidade Cortana refere-se à tecnologia para acesso à internet de alta velocidade? Não, né, galera? Refere-se ao centro digital da Microsoft? Beleza, perfeito. Letra B. A questão aborda, olha a próxima, o ERG 2021, questão super recente. A questão aborda o sistema operacional Windows 10. Nós já vimos que a Cortana, ela está onde? Ela vem a partir do Windows 10. Então, Cortana é o nome do seguinte recurso presente no Windows 10. O assistente pessoal inteligente, resposta letra A, tá? Também muito fácil, mas eu só estou querendo mostrar para vocês que apesar desses conteúdos eles serem simples, eles serem bem tranquilos, mas eles caem. E é importante que a gente tenha sempre eles aí na nossa frente para que a gente não seja pego de surpresa. Tá? Quadrix 2018 é uma questão aí CRBM, sexta região, agente administrativo. Com relação ao programa Word 2013 e ao Windows 10, e ao programa de navegação Google Chrome, em sua versão mais atual, julgue o próximo item. A Cortana é uma espécie de agente digital, um recurso fornecido pelo Windows 10, que pode realizar algumas tarefas para o usuário, como, por exemplo, enviar e-mails, encontrar arquivos e abrir aplicativos dos sistemas. Vocês acham que a Cortana, a Cortana, ela, ela pode fazer esse tipo de coisa? Sim ou não? Vocês iriam de verdadeiro ou falso aqui? Sim, verdadeiro, perfeito. Então, o item aqui, galera, o item é verdadeiro. Olha a Bia chegando aí. Oi, Bia, tudo jóia? Bia, nesse dia você tá dando aula, viu, Bia? Você não perde uma, não. Já estava sentindo sua falta. Vamos embora. Vamos para a próxima questão aqui. IF Goiano. Fala, Osmar.
Sim, você pode configurar para ela enviar, tá? Você pode configurar para ela enviar, certo? Para ela disparar, né? Para ela disparar um e-mail, certo? É um assistente digital. Hoje em dia, galera, só para vocês terem noção, você consegue, através de agente digital, você consegue, cara, é, é, programar através de um agente digital, você pode, um Alexa da vida, você pode programar, mandar a Alexa ligar as luzes, se você tiver aí aquelas lâmpadas inteligentes na sua casa, você pode mandar a Alexa ligar as luzes da sua casa, por exemplo, tá? Apagar as luzes, ligar um ar-condicionado. Se você tem um Alexa em casa, e você tem, por exemplo, um robô aspirador, e ele tiver interligado, você pode. Isso, André, perfeito. IoT, Internet das Coisas. Então, tudo isso você pode fazer, tá? Vamos embora, vamos para a próxima. As aplicações do tipo assistentes virtuais estão se tornando cada dia mais populares. Dentre outras coisas, elas são capazes de obedecer a comandos por voz, executar tarefas básicas, como, por exemplo, envio de e-mail, né, Osmar? Tais como acessar a internet, tocar uma música, abrir um aplicativo. Qual é o nome do assistente virtual disponível para computadores no sistema operacional Windows 10? O sistema Windows 10 está aqui, muito fácil, é a Cortana, tá? Mais uma questão aí, só para que vocês vejam como é que isso pode ser abordado em provas de concursos públicos. Vamos para o próximo conteúdo da aula de hoje, da nossa mentoria, que é o recurso visão de tarefas, tá? O recurso visão de tarefas. Então, olha só, galera. Aqui, ó, deixa eu dar um zoom. Quando você entra na sua barra de tarefas do Windows, então, essa aqui é a barra de tarefas, essa barra aqui embaixo. Você tem aqui, ó, você vai ter aqui o botão iniciar, o botão iniciar, e aqui, ó, você vai ter um botãozinho com essa logo, tá? Que eu vou clicar aqui na tela para que vocês possam visualizar, ó. Cliquei aqui, botão iniciar, e eu cliquei aqui na minha visão de tarefas, ó. Quando você clica na visão de tarefas, observem, ele vai mostrar aqui tudo que está. Porque ele não. Mostrou. Mostrou, tá vendo? Tudo que está aberto. Tudo que está aberto. Eu não consigo mostrar para vocês aqui, mas porque tá na tela estendida, mas ele mostra aí na outra tela até os últimos arquivos, documentos, como está aqui na imagem. Ó. Ele mostra, por exemplo, os arquivos, os programas que estão abertos, e ele mostra, se você rolar essa barrinha aqui para baixo, ele mostra, inclusive, os arquivos que você acessou recentemente. Ele permite que você crie áreas de trabalho. Ó. Ô, professor, para que você vai criar mais de uma área de trabalho? Cara, você pode criar áreas de trabalho para você organizar melhor suas atividades, tá? Então, se você está trabalhando com dois projetos em paralelo, para não ficar tudo misturado numa única área de trabalho, você pode ficar alternando entre essas áreas de trabalho, tá? Então, a visão de tarefas, galera, só para que vocês tenham a visão de tarefas, ela é um recurso que ele está presente no Windows 10. Professor, eu tenho um Windows 7, eu tenho um Windows 8, eu tenho um XP, eu tenho um Vista. Não tem a visão de tarefas, tá? A visão de tarefas, ela veio para substituir um recurso que tinha nas versões anteriores ao Windows 10, no caso, no 7, né, mais especificamente, que é o Flip 3D, certo? O Flip 3D, eu não vou conseguir mostrar aqui para vocês o Flip 3D, porque eu estou usando o Windows 10, mas eu vou conseguir mostrar aqui para vocês, por exemplo, ó, uma imagem do Flip 3D. Flip 3D do Windows 7, por exemplo. Aqui, ó, quando você dá um logotipo do Windows mais Tab, ó, aqui, ó, por exemplo, ó,
Se eu aperta logotipo do Windows mais Tab, ele vai mostrar, ele vai alternar entre as suas exibições, entre as suas janelas, utilizando um efeito cascata, um efeito 3D, tá vendo? Então, esse recurso aqui é o que nós chamamos de Flip 3D. O Flip 3D no Windows 10, ele deu lugar aí à visão de tarefas. Tanto o Flip 3D como também tanto o Flip 3D como também a visão de tarefas, o atalho que você usa é o logotipo do Windows mais a tecla Tab. Certo? Esse é um atalho para você usar a visão de tarefas ou o Flip 3D. Tem tudo isso aqui descrito, ó. Eu falo até como você alterna o Windows, Ctrl, seta para um lado ou seta para o outro. É para você alternar entre essas. Se você criou aqui mais de uma área de trabalho, né? Se você criou aqui mais de uma área de trabalho, como é que você alterna entre essas áreas de trabalho? Só é você apertar aqui o Windows Ctrl, seta para um lado ou seta para o outro, tá? E o atalho do Flip 3D é justamente o Inkey Tab. Isso, perfeito, galera. Próxima questão, vamos para a questão aqui relacionada a esse tema. No Windows 10 foi introduzida a visão de tarefas para possibilitar uma visualização panorâmica dos aplicativos em execução. O acesso à visão de tarefas é feito pressionando-se simultaneamente as teclas logotipo do Windows e o que mais, galera? O Windows, logotipo do Windows e a tecla Tab. Tá aqui, ó, galera. Tá aqui. Ô, professor, que questão fácil. Será que é fácil mesmo? Se você nunca usou isso, meu amigo, se você não sabe o que é a visão de tarefas, veja que não tem nenhuma imagem aqui. Se você não sabe o que é a visão de tarefas, imagine o que é, qual é o atalho, tá? Então vejam, como é que eu estou ministrando esse conteúdo para vocês? Eu estou focando num recurso aqui, estou fazendo algumas questões, estou mostrando como é que essas questões caem. Então, semanalmente, vocês vão ter temas desse jeito, com aulas. Fora isso, vocês vão ter aí um acompanhamento semanal, vou estar mandando materiais, vou estar mandando questões, vou estar tirando dúvidas de vocês em grupos, tá? Então, vou dar um aulão, vocês serão, quem estiver na minha monitoria vai ganhar muitos bônus, tá? Muita coisa. Obrigado, Elisângela. Show de bola. Então, a questão aqui, Tab, tá? Letra C, Tab. Quadrix 2020, Crefono, quinta região. Com relação aos conceitos de hardware e ao editor de texto Word 2013 e ao sistema operacional Windows 10, julgue o item. Por meio do recurso de visão de tarefas do Windows 10, é possível criar área de trabalho diferente? E aí, galera? Tá aqui, ó. Acabei de mostrar, ó. Eu posso sim, ó, criar áreas de trabalhos aqui, tá? Posso sim. Então, o item aqui, ele é o quê? Ele é verdadeiro. Certo? O item ele é verdadeiro. Fundação Carlos Chagas 2019. Um técnico utilizando um computador com sistema operacional Windows 10 em sua configuração padrão para a língua portuguesa, seleciona o botão Visão de Tarefas, presente na barra de tarefas. Esse botão, o que ele faz? Ele amplia o texto e imagem da tela, facilitando a visualização. Ele apresenta, na forma de gráfico, o uso dos principais recursos do computador, pelas tarefas como CPU, memória, rede. Ele apresenta uma tela com todas as tarefas que o sistema operacional pode executar. Ele exibe a relação de tarefas que o sistema operacional está executando no momento, ou ele permite visualizar as janelas que estão abertas nesse momento. Resposta, né, galera? Letra E, ele permite visualizar as janelas, perfeito, Elisângela, que estão abertas naquele determinado momento.
tá bom? Vou falar aqui agora, nosso próximo conteúdo, ele é um conteúdo do Word, certo? Isso aqui, apesar de ser simples, cai em concursos públicos, que é justamente essa questão dos alinhamentos, tá? Quando eu falo de alinhamento, primeira coisa que você tem que se ligar aqui, ó, alinhamentos, ó, são dois recursos. Nós temos os alinhamentos e nós temos o quê? O espaçamento entre linhas e parágrafos no Word, tá? Isso, perfeito, André. Essa é a letra B aqui, ó, apresenta na forma de gráfico o uso dos principais recursos do computador. Isso aqui é o gerenciador de tarefas. Perfeito, André. Isso aqui ele se referiu aí ao gerenciador de tarefas, na letra B. Então, voltando aqui para o Word, para esse. Primeira coisa que você tem que se ligar, galera, esse recurso aqui, ele está dentro da guia página inicial, no grupo parágrafo, certo? Professor, precisa decorar esse tipo de coisa? Sim, você precisa decorar esse tipo de coisa. Nós vamos estudar isso aqui de forma muito tranquila, que aí nós vamos estudar os recursos, eu vou dizer, ó, galera, não esquece que isso aqui está dentro de página inicial, dentro de parágrafo, sem ser algo traumatizante, sacal e algo chato, né? E muita gente sente dificuldade em informática porque realmente não é uma coisa gostosa de você estar estudando o botãozinho do Word. Mas assim, como eu vou mostrar aqui para vocês em doses homeopáticas, então você acaba absorvendo aí sem muito problema, tá? Então, esses recursos aqui, nós temos o alinhamento à esquerda, centralizado, o alinhamento à direita e justificado. Eu não posso esquecer o que, galera, deles? Os atalhos. Alinhamento à esquerda, Ctrl Q, centralizado, Ctrl E, centralizado aqui, ó, Ctrl E, certo? Centralizado, Ctrl E, alinhamento à direita, Ctrl G, e justificado Ctrl J, tá? Esses são os alinhamentos à esquerda, centralizado, direita e justificado. Além desses alinhamentos, observem que você tem esse botão aqui, que é o alinhamento entre linhas e entre parágrafos, tá? Então, aqui quando eu clico nesse botão, vejo que eu tenho um espaçamento de 1, 1,15, 1,5, 2, 2,5 e 3, tá? E além disso, eu ainda posso configurar as opções de espaçamento, certo? Ainda permite que eu configure as opções de espaçamento. E, além disso, adicione ou remova espaço antes do parágrafo, adicione ou remova espaço depois do parágrafo, certo? Como é que isso pode ser abordado em concurso, professor? Esse negócio simples, desse jeito. Olha só, vamos pegar essa questão aqui, ó. Olha o ano. IDECAN, ano de 2021, perito legista, Ceará, tá? Perforce, acho que é Polícia Civil, perito. No uso dos recursos do Word, do pacote do Office 2019, um profissional lotado na Perforce digitou um texto com alinhamento à esquerda. Ao final da atividade, ele realizou dois procedimentos descritos a seguir. Então, olha só, ele digitou um texto, e esse texto, né, ele digitou um texto, e esse texto ele está alinhado à esquerda. Primeira coisa. Então, ele selecionou esse texto e aplicou o alinhamento centralizado, o que pode ser feito por meio de dois recursos, pela execução de um atalho de teclado ou pelo acionamento de um ícone. Qual é o atalho para centralizado, galera? Ctrl E. Então, se é Ctrl E, eu já risco essas duas aqui, tá? Esse aqui não é, esse aqui é justificado, e esse aqui é sim centralizado. Então, eu já fiquei só com letra A ou E. E dois, antes de fechar a janela desse editor, ele salvou o texto digitado em um arquivo ao executar um atalho de teclado. Qual é o atalho para salvar no Word? Para a gente salvar é Ctrl B. Ctrl B é o atalho para salvar.
para a gente salvar no writer, isso aqui, ele é salvar, salvar, só que onde? No writer. Ctrl S, tá? Então, Ctrl S é salvar no writer. No Word é Ctrl B, resposta, letra A é a resposta correta. Certo? Então vejam, é uma questão difícil? Não, não é uma questão difícil, de forma alguma. Só que realmente a gente precisa estar muito antenado aí para a gente não ser pego de surpresa nesse tipo de questão. Vamos mais um aqui, ó. Analise as afirmativas abaixo e marque a alternativa, marque V para verdadeiro ou F para falso. No Excel 2013, os botões do grupo alinhamento da guia página inicial permitem fazer o quê? O que é que os botões do grupo alinhamento da guia página inicial permitem que você faça? Ele permite que modifique a orientação do texto na célula, ele permite alinhar o texto à parte superior da célula, ele permite alinhar as margens de impressão do documento. E aí? Os botões do grupo alinhamento. Professor, botão do grupo alinhamento. Olha só, quando você vem aqui no Word, deixa eu abrir aqui o Word para que vocês possam visualizar. Quando você abre o Word, ó, quando você abre o Word, você vai ter aqui ó, os botões de alinhamento, né? Os botões que estão nesse grupo aqui de alinhamento. Deixa eu ver aqui de novo a questão. No Excel. Ah, no Excel, galera. Foi mal. Eu botei uma questão aqui equivocada. Mas tudo bem. Excel. Vamos embora. Vamos ver. Ó, aqui sim, ó. No Excel, a gente vai ter o grupo alinhamento. Porque aqui é o seguinte: quando a gente fala em. Deixa eu dar um print nisso aqui, já para mostrar a vocês isso. Deixa eu dar um print nisso aqui e eu vou para lá, para minha lousa, tá? Ó, aqui no Word ou no Excel ou qualquer programa do Office, eles são separados. Você tem aqui as guias, ó, tá vendo? Isso aqui é uma guia e isso aqui, veja, fonte, ele é um grupo ou área. Então, dentro da guia página inicial, eu tenho a área o grupo fonte, certo? Vejam que aqui eu tenho o grupo alinhamento. Dentro do Excel, eu tenho o grupo alinhamento, que já é um pouco diferente aí do Word. Então, vejam, eu tenho esses alinhamentos aqui, ó, certo? Que eu digo qual é a posição do texto acima, centralizado ou abaixo, uma célula, alinhamento, né? Se ele está à esquerda, centralizado e alinhado à direita, e por aí vai. Mas vamos para a questão. O que ele fala? Eu posso modificar a orientação do texto da célula? Eu posso modificar aqui, galera, a orientação do texto? Posso. No Excel aqui, ó, eu consigo modificar a orientação do texto. Esse é o botão para que eu possa modificar a orientação. Então, isso aqui é o quê? Esse item aqui é verdadeiro. Eu posso alinhar o texto à parte superior da célula? Acabamos de verificar. Ó, esse aqui é o botão onde eu posso, ó, aqui ele, ó, onde eu posso alinhar na parte
superior na tela. Eu posso alinhar as margens de impressão, alinhar as margens de impressão do documento. E aí? Isso aqui a gente já viu que está verdadeiro, né? O que vocês acham? Aqui de cara a gente já consegue matar alguns, né? Verdadeiro, verdadeiro. Então a gente já matou essa e já matou essa aqui. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro ou verdadeiro, verdadeiro e tem duas. Ah, não, tá aqui. B ou E. O que vocês acham? A gente consegue alinhar as margens de impressão de um documento. Ó, galera, se você quiser configurar as margens de impressão de um documento, você vem aqui em Layout de página e aqui você tem realmente como configurar as margens de impressão, por aí vai. E não é através dessas opções aqui de alinhamento, tá? Aqui você consegue tem configurações de alinhamento, de número, de fonte, de borda, né? Aqueles contornos das células, preenchimento, proteção, mas eu não tenho a opção de configurar margem de impressão. Então, isso aqui é falso. Então, verdadeiro, verdadeiro e falso. Resposta, letra B. Vamos para a próxima questão. Fundação Cefet Bahia 2019. Os atalhos agilizam muito a digitação de textos, considerando as funções dos atalhos no alinhamento de textos ao utilizar o Word 2013, versão português, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. Então, a gente sabe que Ctrl E é centralizar, Ctrl G é alinhar o texto à direita, né? E Ctrl Q é alinhar o texto à esquerda. Então, ficou 1, 2, 3. 1, 2, 3, resposta, letra A. Centralizar, alinhar a direita Ctrl G e alinhar a esquerda Ctrl Q. Muito tranquila também é a questão. E a última questão sobre alinhamento, no Word, para aplicar um espaçamento de 1,5 a um parágrafo, deve-se usar qual tecla de atalho? Vejam só, galera, você consegue aqui, deixa eu mostrar aqui no Word, diretamente no Word para vocês. Eu vou pegar aqui o meu próprio documento do Word, que está aqui, e vou aplicar um espaçamento aqui nele. Então, por exemplo, eu seleciono esse documento e eu vou dar aqui, Ctrl 1, espaçamento simples. Ctrl 2, espaçamento duplo. Ctrl 5, espaçamento de 1,5. Veja, está configurado é 1,5, tá vendo? Então, Ctrl 1, espaçamento simples, quando eu vou olhar aqui, tá vendo? Espaçamento simples. Ctrl 2, espaçamento duplo, tá vendo? Duplo. E Ctrl 5, espaçamento de 1,5. Então, Ctrl 5 é o que eu utilizo para dar o espaçamento de 1,5. Beleza, galera? Vamos embora. É bem legal, porque assim, no dia a dia, né, a gente acaba. Você não precisa nem selecionar, tá? Por exemplo, você está com um cursor no parágrafo, você der um Ctrl 1, Ctrl 2, Ctrl 5, né? Ele já vai, ajustando, certo? Agora nós vamos falar sobre um conteúdo. Nós vamos falar um pouquinho agora sobre as prioridades nas fórmulas do Excel. Então, quais são as prioridades que a gente encontra quando a gente fala em fórmulas do Excel?
Olha só, galera, todas as vezes que a gente usa o Excel, a gente tem que estar muito atento na prioridade com que a gente vai executar uma fórmula, certo? A prioridade nas operações, certo? Então, nós sabemos que quais são os operadores aritméticos que existem na matemática e no Excel. Adição, que é representado pelo mais, subtração, traço, multiplicação, asterisco, divisão, barra, potência e porcentagem, certo? Esses operadores aritméticos, eles têm uma prioridade na hora que você vai resolver a fórmula. Então, sempre, 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 você resolve o que estiver entre parênteses. Esse é o primeiro. Depois, você vai resolver as potências. Depois, você vai fazer as multiplicações e a divisão. Certo? Claro que sempre da esquerda para a direita. Então, se você tem uma multiplicação e depois uma divisão, você faz a multiplicação, depois a divisão. Agora, se você tem uma divisão e depois uma multiplicação, primeiro você faz a divisão, depois você faz a multiplicação. E por último, né, você vai resolver o quê? As somas e as subtrações. Por último, você vai resolver as somas e as subtrações, tá bom? Como é que isso pode cair? Vou mostrar algumas questões aqui, questões tranquilas, não são questões difíceis, mas que no final das contas são importantes que vocês tenham uma atenção a esse conteúdo, tá? Vejam, questão CESP, Sebrasp, ano de 2019, Tribunal de Justiça do Paraná, para técnico judiciário, certo? Então, para quem vai fazer aí TRT, INSS, que provavelmente, se eu não me engano, algum deles já saiu até a banca, é CESP, sempre é Sebrasp. Vejam, isso aqui é uma coisa que caiu no TJ no ano 2019. Então, eu coloco aqui, ó, no Excel 2019, essa fórmula aqui, o que ela vai resolver no final das contas? Ele vai permitir o cálculo da média entre os valores contidos aqui? Sim, certo? Então, isso aqui ele vai me trazer uma média aritmética. Vejam, ele está entre parênteses. Se ele colocou os parênteses aqui, significa dizer que ele primeiro vai resolver o que está entre os parênteses. Depois que ele resolveu o que está entre parênteses, é que ele vai fazer o quê? A divisão. Então, ele vai somar B2, C2, D2 e E2. Depois, ele vai dividir por 4. E a quantidade é 1, 2, 3, 4. Tá? E isso, ele me retorna a média aritmética. Resposta, letra A. Tá? Vamos para outra questão aqui, que essa aqui é mais evidente, né? Essa questão do uso das prioridades. Então, olha só. No Excel 2010, ao digitar na barra de fórmulas 5 vezes 4 mais 22 menos 10 dividido por 2 e apertar Enter, qual vai ser o resultado disso aqui, galera? Isso aqui é matemática pura, né? É matemática pura, mas a gente precisa saber. Então, primeiro eu faço o que aqui? Primeiro eu faço a divisão. Eu tenho multiplicação. Olha só, perdão. Eu tenho multiplicação, eu tenho soma, eu tenho subtração e eu tenho divisão. Lembra que eu falei o quê? A multiplicação e a divisão, elas estão no mesmo pé de igualdade aí. Então, eu tenho que fazer primeiro a multiplicação, sempre da esquerda para a direita, certo? Então, 5 vezes 4, 20, mais 22, menos 10, dividido por 2. Eu poderia ter feito os dois ao mesmo tempo, que não iria impactar em nada. Agora, o que eu vou fazer? Eu tenho uma soma, eu tenho uma subtração, eu tenho uma divisão. Eu tenho que fazer a divisão, vai ficar 20 mais 22 menos 10 dividido por 2 dá 5. E agora, eu faço 20 mais 22, 42, 42 aqui, menos 5, dá quanto? 30 e 37. Letra A. Resposta, letra A é a resposta correta, tá? Questão matemática,
Mas vejam como é importante essa questão de você primeiro saber que primeiro você resolve o que está entre parênteses, depois você faz o quê? Exponenciação, depois você faz multiplicações e divisões, e por último é que você faz somas e subtrações, tá? Sempre, sempre, sempre sigam isso. Próxima questão aqui, ó. Veja o que ele diz. Ou não, planilha do Excel, considere os seguintes valores nas células. B1 é igual a 4, C1 igual a 12, D1 igual a 7. O valor encontrado em A1, se ela contiver a fórmula, será. Então, galera, a primeira coisa que eu tenho que fazer é substituir esses valores aqui. Eu tenho o valor de C1? Tenho, 12. Eu tenho o valor de B1? Tenho. Eu tenho o valor de D1? Tenho também, que é 7. Então, como é que vai ficar essa minha fórmula? Vai ficar igual a C1, que é 12, dividido por B1, que é 4, mais 11, dividido por D1, que é 7, menos 1. Certo? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, o que é? Eu vou mudando as cores, só para a gente. Primeira coisa que eu tenho que resolver é o que estiver entre os parênteses. Primeira coisa que eu tenho que resolver é o que estiver entre os parênteses. E aí, dentro dos parênteses, eu tenho uma soma e tenho uma divisão. Então, eu tenho que fazer primeiro o quê? A divisão. Então, vai ficar igual a 12 dividido por 4. Dá quanto? 3, né? 3 mais 11 vai dar 14. Certo? Não é isso? 12 dividido por 4 dá 3, mais 11 dá 14. Perfeito. Então, eu tenho 14 aqui. 14, não precisa mais dos parênteses, dividido por 7, menos 1. Certo? E aí, agora, o que, que eu faço? Eu faço primeiro a divisão. Então, vai ficar igual 14 dividido por 7 dá 2. Menos 1. 2 menos 1 vai dar 1. Resposta, letra D. Certo. Então vejam que aqui é mais matemática, mas esse tipo de questão ele cai, continua caindo, e é importante que vocês tenham sempre isso em mente, para vocês não perderem uma questão por falta de atenção ou porque não sabia desse simples conceito. E vamos para o último conteúdo de hoje, eu acho que é o último, né? Deixa eu ver. Antivírus. Só os antivírus e alguns atalhos. O último conteúdo de hoje, galera, é um antivírus, tá? Então, antivírus são programas que são projetados aí para quê? Para três coisas, basicamente. Ó. Detectar, remover ou, no final das contas, se ele nem conseguir detectar, se ele não conseguir remover, ele colocar aquele código malicioso em quarentena, tá? Então, isso aqui são as principais funções de um antivírus, tá? Então, na verdade, o que os antivírus eles vão tentar detectar? O que eles vão tentar encontrar? Eles vão tentar encontrar vírus e códigos maliciosos, o worms, por exemplo. Então, quando a gente fala em códigos maliciosos, na maioria deles, os antivírus eles tentam encontrar, certo? Promovendo aí a segurança dos nossos equipamentos. Então, daí a importância da gente ter sempre um antivírus em nosso computador e um antivírus atualizado, certo? Então, quais são as formas mais comuns que você pode ser contaminado por um antivírus? Pendrive, e-mail, site de conteúdo, erótico, duvidoso, download de arquivos e programas que estão infectados. Então, a gente tem que ter muito cuidado de onde nós vamos estar fazendo, baixando nossas informações, tá? Porque a gente pode estar sendo vítima aí de, de contaminação de códigos maliciosos, tá, galera? Muito, muito, muito cuidado, certo? Muito cuidado mesmo de onde vocês vão estar baixando arquivos,
certo? É muito comum para quem usa aqueles programas como Torrent, Emule, Kazaa, né? Esses programas, você realmente, que é a tecnologia P2P, que a gente vai estudar um pouquinho mais lá na frente, esse tipo de programa, beleza, você consegue baixar filme, você consegue baixar série, mas muitas vezes você baixa esses programas, né, fazendo esse download desses arquivos de filmes, séries, programas, eles vêm com vírus, tá? Então você tem que ter muito cuidado. O que é a quarentena? Você não pode esquecer o que é a quarentena. Então, geralmente, a quarentena é o quê? Quando você não tem a fórmula, digamos assim, para eliminar aquele vírus, o seu antivírus ele coloca ele em quarentena, tá? Tem, perfeito, André, muitos, tá? Hoje em dia a gente é, tem que ter muito cuidado até com o que a gente acessa, tá? Então, o antivírus, ele pode tornar o seu computador lento, então tem muita gente que fica com essa dúvida. Sim, ele é um programa que roda continuamente. Então, a gente tem que ter muito cuidado aí qual é o antivírus que a gente deve escolher, porque ele pode aí comprometer o desempenho do seu computador. Tem alguns antivírus que eles são bem pesados, como por exemplo o Norton, tá? Eles têm uns pacotes de utilitário aí, então ele pode sim tornar o seu computador mais pesado. Outra pergunta que é comum que as pessoas fazem: a gente deve manter o antivírus? Por que a gente tem que manter o antivírus atualizado? Galera, o antivírus é nada mais nada menos do que uma lista de vírus que ele consegue detectar, certo? Quando você atualiza essas listas, digamos assim, né? Ou isso depende muito da geração do antivírus, mas você consegue atualizar a forma, dependendo da geração, com que ele vai detectar um determinado código malicioso, certo? Ou a lista com que ele vai detectar um determinado código malicioso. E a gente vai estudar daqui a pouco que vocês vão ver que os antivírus eles têm gerações. Tem os antivírus de primeira geração, de segunda geração, de terceira geração e os de quarta geração. O André colocou uma coisa boa aí, ó. Ter dois antivírus também não é problema. Isso, por conta da heurística, tá? Então, é indicado, professor, eu ter dois antivírus, porque a gente sempre parte daquela premissa, né? Quem pode mais, né? É melhor ter dois do que não ter nenhum? Não. No caso de antivírus, é importante você ter só um, certo? Então, se você tem o Windows, por exemplo, se você tem o Windows, ele já vai ter no seu computador instalado o Windows Defender. O Windows Defender, né? Que é a solução de segurança da Microsoft, que é um conjunto de recursos. O Windows Defender não é só antivírus. Ele aqui do Windows Defender, esse pacote de segurança, ele vai ter um antivírus, ele vai ter firewall, ele vai ter um anti-ransomware, ele vai ter um monte de ferramenta que vai proteger o seu computador, tá? Antivírus é uma delas. Então, manter atualizado é uma coisa aí muito importante, tá? Quais são os principais, professor, antivírus que a gente tem no mercado? O Microsoft Security Essentials, que é para quem tem Windows 7. Professor, muita gente tem Windows 7, tá? E ainda cai em concurso, por incrível que pareça. Eu tenho um grupo, eu participo de um grupo de professores do Brasil inteiro. A maioria dos professores de informática do Brasil estão nesse grupo. E um deles botou essa semana: alguém tem um material aí do Windows 7 que pediram o Windows 7 e o Windows Vista num concurso agora, recentemente, que foi lançado em algum lugar do Brasil. O Windows Defender é para quem tem o Windows 8, o Windows 10, o Windows 11, é o Windows Defender. Nós temos aí outros como a Avast, a VG, o Norton, a Vira, o Kaspersky e o McAfee, né? São alguns exemplos. Eu, particularmente, eu gosto muito de quem? Eu sempre falo, né? Eu gosto muito do Kaspersky. O Avira também é bom, tá? O Kaspersky eu acho que é um custo-benefício bom, ele é um preço bom e ele não é pesado, tá? Ele consegue detectar realmente muitos códigos maliciosos. A evolução dos antivírus. Eu preciso que vocês se liguem que os antivírus, eu não sei se vocês sabiam, alguém sabia disso aí, galera? Que os antivírus eles têm gerações. Então nós temos antivírus de primeira geração, nós temos antivírus de segunda geração, nós temos antivírus de terceira geração e nós temos os antivírus de quarta geração, certo?
Então, galera, os antivírus de primeira geração são chamados escaneadores simples, certo? Como é que ele consegue identificar, eu tenho um antivírus de primeira geração? Como é que ele identifica um vírus? Ele identifica o vírus através de um trecho do código, tá? Então, ele identifica um vírus através de um trecho do código, tá? Então, se ele encontrar um trecho daquele código que foi usado para escrever aquele vírus, porque o que é um vírus? Um vírus é nada mais, nada menos do que um programa. Então, se ele é um programa, ele tem uma linha de código, certo? E aí, o que é que esses antivírus de primeira geração faziam? Eles procuravam nas linhas de códigos, né, dos programas aquele determinado trecho. Se tiver aquele trecho, significa dizer que ele é um vírus, tá? Isso são os antivírus de primeira geração. Os de segunda geração, eles já são escaneadores heurísticos, né? Então, nessa geração, a detecção é realizada através de quê? Através da análise do arquivo comparando com o seu comportamento. Então, aqui, ó, ele começa a observar o comportamento. Porque o que, que acontece? Os programas, principalmente esses vírus, eles acabam. Eles são meio que mutantes, eles ficam mudando, tá? Eles ficam mudando justamente para que esse tipo de antivírus aqui, de primeira geração, já que o código mudou, ele não consegue encontrar. E aí os antivírus de segunda geração, o que, que eles fazem? Eles vão pelo comportamento. Ele não vai só pelo código, porque o código ele pode estar mudando, tá? O de terceira geração, ele é o que a gente chama de interceptação de atividade, ou seja, ele verificou que ele está tendo aquela ação, e com base naquela ação, ele detecta que aquilo ali é um vírus, tá? Então, com base em um comportamento, aqui ele é pego no flagra, aqui ele é pego em flagrante delito, certo? Ele pega o vírus quando ele executa uma determinada ação, certo? E por último, né, que é os chamados antivírus de quarta geração, ele é a chamada proteção total ou completa. Ele, na verdade, ele pega todas essas técnicas aqui, ó, de primeira, segunda e terceira geração, e ele trouxe, peraí, por que eu não junto tudo isso aí e vou ter um muito mais potente? São os antivírus de quarta geração, tá? Então, hoje em dia, a maioria dos antivírus, eles acabam sendo usando a quarta geração, certo? Alguma dúvida, galera? Vocês estão tão caladinhos aí. Tranquilo. Tranquilo? Beleza. Normal. A gente está chegando já no final aqui, tá, galera? Ó, faltam só algumas questões de vírus para a gente e atalho para a gente fechar, tá? Só que antes de fechar, eu vou passar mais uma informação sobre o nosso curso, certo? Oi, Adriana, pode falar. Eu queria saber como é que a gente faz para rever essa aula depois. Adriana, essa aula aqui eu vou. Pronto. Essa aula aqui, o que, que eu vou fazer? Eu vou colocar ela, vou disponibilizar um link restrito no YouTube para quem quiser rever essa aula, tá? Então, para quem quiser rever essa aula, pode. Já vou deixar carregando aqui no YouTube e vou colocar o link no grupo, tá? No grupo da galera que entrou para essa aula da mentoria. Sobre a mentoria, professor, eu tenho interesse em participar da mentoria. Ó, galera, eu estou fazendo uma. Para quem se inscrever aí, até amanhã no máximo, eu vou continuar uma promoção que eu estou fazendo, tá? Essa mentoria, o meu objetivo é que ela vai custar aproximadamente, normalmente ela vai custar R$ 300, certo? R$ 300. Esse é o preço que ela vai valer lá no Hotmart, tá? Então,
Quando ela tiver aí, quando eu tiver com 30, 40% dessa mentoria gravada, eu vou disponibilizar ela no Hotmart e esse vai ser o preço que a galera quiser comprar vai poder adquirir, certo? Eu tô com uma promoção para a galera, para os meus alunos, na verdade, uns alunos que estão numa turma minha de resolução de questões, e eu estou estendendo para vocês aqui. E essa mentoria, toda a mentoria, eu estou deixando pelo valor de R$ 99, certo? Professor, R$ 99, sim. R$ 99, mais de 3 meses de curso. Todo o conteúdo, todas as aulas, vocês vão receber materiais como esse aqui, ó, com teoria, questões, videoaula, vai estar tudo gravadinho. Professor, eu não perdi uma aula, posso assistir? Assistir. A diferença é que, nesse caso aqui, para quem optar por esse valor aqui agora, comigo, vai ter acesso a uma pasta compartilhada onde eu vou compartilhar essas informações. Aqui vai ser, esse valor aqui vai ser quando eu começar a vender pelo Hotmart, tá? Então, acho que daqui a mais ou menos um mês e meio, eu vou estar lançando esse curso no Hotmart. E esse vai ser o valor. Na verdade, vai ser 300, vai ser R$ 297, mas esse vai ser o valor que eu já estipulei pela quantidade de horas, conteúdo, por aí vai. Tá? Então, quem tiver interesse, eu ainda deixo até para inscrições até amanhã por esse valor aqui. Tá? Ah, professor, eu não tenho dinheiro hoje, eu só recebo dinheiro. Beleza, fala comigo no privado, eu vou deixar meu WhatsApp. Eu estou no grupo, né? Foi eu que criei o grupo. E esse é o meu WhatsApp. Certo? Fala comigo quem tiver interesse em participar. Tá bom? E assim, galera, o acompanhamento aqui é massa, tá? Ok? Alguma dúvida, pessoal? Acho que não, né? Todas as informações da mentoria eu falei lá no comecinho da aula, certo? Como vai ser a mentoria. Não queria voltar e repetir, não. Então, quem não viu, depois assiste aí, tá? Ou fala comigo no privado que eu mando todas as informações, tá bom? Vamos embora. Próxima questão aqui, sobre esse conteúdo de vírus, é uma questão do FGV. FGV 2021, Fundo Saúde do Ceará, para assistente administrativo. Então, o que ele fala aqui? Ó? Com referência ao dispositivo de segurança do Windows, que atuam na limitação do acesso às portas do computador, impedindo a ação de invasores, assinale a opção que indica o artefato, a ferramenta que gerencia essa proteção. Galera, acabei de falar que qual é o recurso, qual é o qual é o artefato, a ferramenta que gerencia essa proteção no Windows. O Windows Defender, tá? O Windows Defender. Então, o Windows Defender, ele não é só antivírus. Ele tem ferramenta antivírus, ele tem firewall, ele tem anti-ransomware, e dentre outras, tá? Show, Elisângela. Vamos embora. Próxima questão, Sebrasp, Banco do Brasil, escriturário. O que ele fala? Para que o computador esteja efetivamente protegido contra a ação de vírus de computador e contra ataques de hackers, é suficiente que haja no computador um programa antivírus que tenha sido atualizado há, no máximo, 3 meses, sendo desnecessário atualmente o uso de firewall no combate a ataque de hackers. Galera, quando ele fala aqui, ó, desnecessário o uso de firewall, já está errada a questão, né? Então, o item aqui, ele é falso. Veja, questão Sebrasp para escriturário do Banco do Brasil, certo? Então, para que um computador esteja efetivamente protegido contra a ação de vírus e contra ataque de hacker, é suficiente um antivírus? Não, não é suficiente. O antivírus, ele vai proteger, sim, o meu computador contra a ação de vírus, né? Mas, para a ação de hacker, eu preciso do firewall. Próxima questão. Um software antivírus é um programa responsável por fazer o quê?
Então, dividir os recursos da máquina entre processos de execução, prevenir, procurar, detectar e remover programas maliciosos, arranjar em espaço contíguo os arquivos contidos em disco ou realizar a atualização do sistema operacional. Letra B, ó, super tranquila. Show, André. E a questão 2018 para a Polícia, veja, a questão da Polícia Federal para escrivão, acerca de rede de computadores e segurança. Julgo o item que se segue. Os aplicativos de antivírus com escaneamento de segunda geração utilizam técnicas de heurística para identificar códigos maliciosos. Galera, segunda geração, eles utilizam o quê? Escaneadores heurísticos, tá? Ele utiliza a heurística? Sim, né? Então, isso aqui é o quê? Opa, cadê que eu não achei ainda? Então, essa questão aqui, esse item é verdadeiro, certo? Ele utiliza a heurística para identificar código malicioso. Mais uma questão CESP. Com o uso de tecnologia heurística, alguns antivírus são capazes de detectar um vírus ainda desconhecido por meio de sua ação no sistema do usuário. Por meio da ação, ó, galera, quem detecta por meio da ação são os antivírus de que geração? Da terceira geração. Não são os da segunda geração que utilizam a heurística, tá? Então, o item aqui, ele é o quê? Ele é falso, tá? Isso aqui, o item é falso. Galera, isso aqui isso aqui eu queria que vocês preenchessem junto comigo, tá? Então, alguns atalhos que a gente vai estar sempre falando aqui. Esse atalho aqui é o sobrescrito. Então, se eu pego um texto aqui, por exemplo, redes, e quero colocar ele sobrescrito aqui, ó, é o Ctrl, ó, ele já vai mostrar aqui para mim, ó, Ctrl Shift, então Ctrl Shift mais sobrescrito e o Ctrl mais é subscrito. Ctrl Shift mais, tá? Então, ó, Ctrl Shift mais a teclazinha, que tem um mais e o igual, certo? Se eu quiser criar uma nova aba num browser, é o Ctrl mais T. Se eu quiser iniciar uma navegação anônima no Google Chrome, Ctrl Shift mais N. Se eu quiser mostrar o trabalho, eu utilizo o logotipo do Windows mais D de desktop. Se eu quiser alternar entre maiúsculos e minúsculos no Word, Shift mais F3. Se eu quiser abrir o gerenciador de tarefas do Windows, Ctrl mais Shift mais ESC. Selecionar todo um texto no Word, Ctrl mais T. Selecionar todos os arquivos no Windows Explorer, eu botei de propósito, ó, Ctrl A. Vejam que para selecionar tudo no Word, Ctrl T. Selecionar todos os arquivos no Windows Explorer, Ctrl A. Se eu quiser renomear um arquivo ou pasta no Windows, F2. Né? Se eu quiser excluir um arquivo sem que ele vá para a lixeira, Shift mais Del. Beleza? Ok, galera. Com isso, fechamos aí nossa aula inaugural da minha mentoria. Basicamente, minha mentoria ela vai girar em torno dessas aulas, e nós vamos ter aí mais informações nos grupos. Espero que vocês tenham gostado, tá? Era isso que eu tinha para falar aí com vocês. Beleza, galera? Muito obrigado por terem participado, viu? Qualquer coisa, estou à disposição. Valeu, um beijo no coração, até a próxima.
Valeu, pessoal.